Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida nesse dia. Deus abençoe tua casa e toda a tua família. Sempre eu começo o vídeo falando essas palavras, porque as palavras de Deus é a que vai abençoar a tua vida. Aquilo que vem de Deus é o que vai estruturar você aí do outro lado. Então, que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja nesse dia, que você venha ter um dia, um final de semana aí abençoado na presença de Deus, guardado e protegido por Ele, amém? Nessa manhã, aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, eu vou ler aqui do versículo 2, mais ou menos até o 8. Você vai entender por que a gente tem que estar sempre falando desse Jesus, ensinando Ele, pregando a palavra dEle, tá entendendo? Para que as pessoas venham crer, venham se arrepender e sair da vida do pecado, da vida da mentira, da falsidade, e vir para esse caminho maravilhoso que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida desse Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Não é por nossa fulana, não é por Nossa Senhora, não é por nada disso, é por Jesus Cristo. Só vai a Deus por Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, tá entendendo? Quem entra por Jesus. Então não adianta ninguém querer ir para o céu andando por outros caminhos, atrás de outras coisas não, porque não vai chegar até a presença de Deus. Para chegar na presença de Deus tem que ser pelo Filho dele, irmão. Ele deixou isso bem claro, e não adianta ninguém distorcer a palavra, não adianta ninguém querer botar ninguém no céu, empurrando por cima do muro, pela janela. No Evangelho lá, quando Jesus estava dentro da casa pregando o Evangelho para as pessoas, fazendo milagre ali dentro, vieram com aleijado e botaram por cima da telha para Jesus curar ele. Jesus admirou a fé daquele homem e curou aquele homem, daquelas pessoas que levaram ele ali. Mas no céu ninguém vai botar ninguém pela janela, empurrar ninguém por cima do muro não. Não tem isso não, é por Jesus, é entrar por Jesus, aceitar Jesus, se batizar, crer e ser salvo, tá entendendo? Esse é o recado da palavra de Deus, não tem outro meio. Eu não posso te ensinar outra coisa, senão eu vou estar mentindo. Está distorcendo o Evangelho. Aqui no capítulo 9 do livro de Marcos, no capítulo 2 diz assim, ó, a transfiguração, e 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo, brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderiam branquear. Glória a Deus. Você vê aqui que Jesus, né, levou Pedro, Tiago, João ali particular no monte, e quando chegou lá ele se transfigurou diante dos discípulos, para se manifestar que ele era Deus. Ele estava como homem ali, andando com os discípulos, para lá, para cá, e dizendo que era o Filho de Deus. Mas eu creio que no fundo do coração dos discípulos eles tinham alguma dúvida ainda. Dizia, pô, se esse homem fala que é filho de Deus, a gente está seguindo ele, mas como é que a gente vai saber mesmo se ele é filho de Deus? Deus não deixa ninguém confundido, irmão, nem envergonhado. Deus é Deus, não é Deus estranho, não é Deus de pedra, de madeira, de pau. Deus é Deus vivo, é Deus verdadeiro. É o Espírito da luz, o Espírito da verdade, tá entendendo? Jesus, ele levou os discípulos ali naquele monte ali e disse, hoje chegou a hora, Pedro, João e Tiago, de vocês me conhecer como Deus, porque vocês me conhecem como o Filho de Deus, como um homem normal, que foi tido como filho de José e Maria, mas agora você vai me conhecer como o próprio Filho do Pai que está no céu. O Filho do Pai que está no céu é esse aqui, ó, se manifestou diante deles, está entendendo, como um verdadeiro Deus, se resplandeceu as vestes dele. A palavra diz que a veste dele ficou tão branca como a neve, que nem tão branca em extremo, que não tinha um branco que se comparasse àquele branco ali, que Jesus se transfigurou ali na frente dos discípulos. Porque é muita luz, irmão, é uma luz que não se faz comparação com nenhuma luz que tem aqui nesse mundo, a luz que é Jesus Cristo. Essa luz que ilumina eu e você, essa luz que está na minha vida, essa luz que está na tua vida, que a gente anda nela, vive nela, tá entendendo? E se permanece nela, porque a palavra de Deus nos conduz a esse caminho.
Por isso que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, os discípulos ficaram tudo espantados ali com aquela situação quando viram Jesus se transfigurar diante dele. Porque ele tinha que deixar esse legado de verdade, de justiça para mim e para você. Ele tinha que deixar isso aqui claro, que ele veio aqui para salvar eu e você, para salvar esse mundo. Ele não podia deixar a gente com dúvida, não podia deixar a gente enganado não. Por isso que eu não tenho dúvida do Deus que eu sirvo, do Deus que eu ando na presença dele, do Deus que me salvou e que me libertou. Porque da onde ele me tirou, nenhum homem, ninguém me tirava, nenhum Deus, ninguém me tirava, só Deus mesmo. Nenhum Deus estranho podia me tirar de lá, porque na verdade mesmo eu estava servindo a ele naquela época, tá entendendo? Mas agora eu estou servindo a um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que guarda, que protege, que livra. Ninguém nesse mundo pode te livrar de nada, te guardar de nada, mas Deus pode. Deus te livra, te guarda, te protege, e que ninguém nessa terra, nessa vida, tem ordem de tocar no fio de cabelo teu, da tua vida, porque você é guardado e protegido por Deus. A palavra de Deus diz, irmão, que Deus protege a igreja dele como se fosse a menina dos olhos dele. Você vê que se vier qualquer negócio em direção aos teus olhos, você já fecha os olhos rápido, bota a mão na frente para proteger, né? Então, a tua vida é protegida por Deus desse jeito. Qualquer coisa que vier de encontro à tua vida, já desvia logo de você, porque Deus não vai deixar te atingir, porque Ele é contigo. Ele veio, Jesus se manifestou ali para mostrar para os discípulos que Ele era Deus e que Ele estava com Ele todo o tempo, e que depois que Ele fosse embora, eles tinham que dar continuidade à palavra dEle, ao evangelho dEle, sem medo, sem temor, porque Ele estava com eles todo dia, até a consumação do século, como Ele prometeu. No verso 6 diz assim, ó, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti e outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Porque quando ele viu Jesus se manifestar ali, do lado de Jesus apareceu aqui, ó, diz assim, ó, glória a Deus. E apareceu-lhes Elias e Moisés, falavam com ele. Apareceu do lado de Jesus Elias e Moisés. Por isso que a palavra está dizendo aqui que Pedro, com a inocência dele, queria fazer 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Elias e outra para Moisés. Mas por que Moisés e Elias apareceram diante de Jesus, do lado de Jesus? Porque Jesus também queria mostrar para os discípulos que Moisés e Elias estavam vivos no céu. Ele não estava morto. Elias foi levado em carruagem de fogo e Moisés subiu o monte para adorar a Deus e não voltou mais, nunca mais apareceu, porque de lá Deus sumiu com Moisés. Nem o diabo sabe até hoje onde foi parar Moisés, mas Deus sabe. Então, para você ver que no céu tem a vida. No céu não tem extraterrestre não, que nem os outros ficam procurando extraterrestre no céu. O que fica voando nas nuvens é os demônios, procurando gente para incorporar no corpo dele para praticar as obras dele. Mas no céu existe anjo, existe Deus, existe luz. Acima desse céu, do terceiro céu está o trono do nosso Deus. Ele fez bem alto para que ninguém chegasse nem perto, tá entendendo? Nem se aproximasse, porque só ele habita naquelas alturas ali, naquele lugar ali. Então Elias, Moisés estava ali vivo com Jesus, falando com eles ali. Eles não entendiam nada e Pedro ficou assombrado. Disse, mestre, deixa a gente fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus ainda precisava de uma tenda para dormir aqui nessa terra, porque ele estava fazendo uma missão, mas Elias e Moisés não precisavam de tenda mais não, ele estava já na glória, ele estava vivendo na glória, ele veio somente para mostrar, para testemunhar para os discípulos, ele falar essa palavra com segurança, com fé, que ele um dia ia viver no céu com Jesus Cristo, tá entendendo? Que um dia ele ia levar a gente para lá também, e ele vai vir buscar eu e você aqui, como ele tem prometido, e um dia nós vamos estar lá com ele também. É só a gente permanecer firme, é só a gente permanecer na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus disse que ele estava perturbado, ele se assombrado, não sabia o que estava falando. Aí diz assim, ó, e descendo, glória a Deus, e tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com eles. Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui que depois dessa situação que apareceu Moisés e Elias ali de lado de Jesus,
Eu vou ler aqui do 7 aqui para a gente concluir a palavra certinho. Diz assim, ó. E desceu uma nuvem que os cobriam com as suas sombras. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus e eles, está entendendo? Então você vê ali que quando estavam ali os três ali, naquele monte ali, Jesus transfigurado, apareceu uma nuvem do céu e Deus falou ali no meio daquela nuvem. Esse é o meu filho amado, tá entendendo? A ele ouvi, ouça tudo que ele te diz, tudo que ele fala, porque ele fala de mim. Então ouça a palavra de Deus, irmão. Acredite na palavra de Deus, confie em Deus, que Deus tem salvação para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Deus não quer deixar você perecer nesse mundo. Deus quer um dia levar você para viver com Ele. Então aceite Jesus se você não é crente, aceite Jesus como Salvador. Ande na palavra de Deus, ande nos caminhos de Deus, que Deus é maravilhoso, irmão. Você não perde nada seguindo a Deus, não. Seguindo os caminhos do Senhor, não. Você não vai perder nada, só vai acrescentar na tua vida. Então ele olhando aqui, não tinha mais ninguém ao redor de Jesus, porque aqueles dois homens já tinham sido levados embora de novo para o lugar que ele estava, que era o céu. Ele não podia ficar aqui mais nessa terra, porque ele já tinha sido levado embora. E Jesus continuou com eles ali, somente os discípulos e ele ali no monte ali, está entendendo, para dar continuidade à missão de Jesus. E depois que Jesus morreu, os discípulos continuaram dando continuidade nesse evangelho. E hoje nós estamos dando continuidade aqui, falando de Jesus, falando desse discípulo, falando de Moisés, de Elias, com toda a segurança, com toda a certeza que eles estão no céu vivo com Jesus, e um dia nós vamos estar lá também. Como Jesus disse que muitos vão de comer na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eles também estão lá no céu, também guardados lá, protegidos lá, tá entendendo? Ninguém mais atormentando eles, porque eles fizeram a missão dele aqui na terra. Nós temos que fazer a da gente também, para um dia ser recompensado por Deus. Aí diz assim no 8 para terminar. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Glória a Deus. Então você vê ali que não tinha mais anjos, não tinha mais Elias, não tinha mais Moisés, não tinha mais nuvem, não tinha mais nada. Tudo foi embora e Jesus deixou no coração desse plantado essa visão, esse legado aí de verdade, de justiça, tá entendendo? Para que eles passassem isso para mim e para você. E hoje nós estamos passando isso também para as pessoas que para escutar a palavra de Deus. Nós pregamos essa verdade, nós pregamos esse Jesus, nós pregamos essas pessoas que foram testemunho de nosso Senhor e Salvador aqui nessa terra. E pregamos o Evangelho de Jesus Cristo hoje com toda a certeza de que um dia Ele vai levar eu e vai levar você para morar com Ele, em nome de Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo. Não é só de viver aqui nessa terra, Ele vai te abençoar, porque Jesus disse que é 100 vezes mais aqui na terra e no futuro a vida eterna, tá entendendo? Então, é o futuro que a gente tem que se preocupar com Ele, para a gente um dia chegar na presença de Deus com um legado de verdade e de justiça que Ele passou para nós. Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Deus abençoe tua casa, abençoe tua família. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai, dessa pessoa que parou para escutar essa palavra. Que ele saia desse vídeo nessa manhã, meu Deus, abençoado, Pai. Crendo, meu Deus, na tua existência, crendo na tua verdade, Pai, na tua justiça. Crendo que o Senhor, meu Deus, é o mesmo Jesus que estava com Pedro, com Tiago e João naquele monte ali, Pai. O Senhor está conosco hoje aqui para nos abençoar, para nos usar nas tuas mãos, meu Pai, e abençoar outras pessoas, salvar, resgatar pessoas do pecado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus. Abençoe essa família, abençoe essa mulher, esse homem, a empresa dele, o comércio dele. Abençoe o trabalho que ele faz nessa terra, Pai. Proteja ele, livre ele, meu Deus, das investidas, das armadilhas do inimigo. É o que eu te peço, meu Pai, nessa manhã, meu Deus, e te agradeço por esse povo, Pai. Eles saiam todos desse vídeo abençoados, curados e libertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.